Terminou às 13h30 deste domingo a Convenção Nacional do PT, que oficializou o nome de Dilma Rousseff como candidata à presidência. A candidata do PT, Dilma Rousseff, é eleita a nova presidente do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História. Nós vamos dar continuidade agora às aulas da nossa nova república, falando da sucessora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Luiz Inácio já contava com a senhora Dilma Rousseff em seu grupo de ministérios, né? E de repente ele decide então que vai, olha só, numa jogada até, né, do marketing político, lançar a primeira mulher, né, para presidente do Brasil, né? Isso ganha-se uma força num discurso que é muito importante para a eleição de Dilma, que é uma eleição que de fato se concretiza. Muito embora já sofresse inúmeras críticas, consegue vencer as eleições. Dilma, né, que depois teve uma brincadeira chamada Dilma do chefe, né? Porque não a Dilma do Rousseff, porque ela de fato passa a ser então a candidata do Lula, né? E as críticas a ela são exatamente essa, que ela é, como se chamam, de poste, né? A gente vai ver que depois não é bem por aí, né? Ela vence o José Serra, né? E o José Serra ainda está em atividade. E é então a primeira mulher eleita como presidente do Brasil, né? Ela enfrenta ainda alguns efeitos, começa o seu governo enfrentando alguns efeitos da crise de 2008. E o que acontece quando essa crise começa? Quando essa crise se inicia, né? Lembra que na última aula estão todas aqui no card. Quando se inicia essa crise, o Lula fala que vai ser uma marolinha. Eu falei para vocês na última aula que existia um superávit, o Brasil ia se acomodando, segurando a onda dentro dessa crise mundial, né? Mas, gente, crise é feito onda. E quando o Lula chamou de marolinha, talvez a comparação estivesse sendo correta, mas não foi tão marolinha, porque ela vai crescendo e vai continuando, né? Por quê? Porque se uma parte da economia se congela, logo isso vai afetar uma cadeia de produtos, uma cadeia de compra e venda. Então isso vai afetar preços. Então uma crise nunca some do nada, né? E então o governo Dilma vai enfrentar ainda resquícios dessa crise. E como ele vai enfrentar essa crise? Vamos ver, certo? Enfrente da crise de 2008. Falta de investimento em infraestrutura. Por que isso é importante em relação aos efeitos da crise de 2008? Porque para um país se desenvolver ou sair da crise, pense você, gente, quando a gente fala assim em economia, você olha no Brasil, você se assusta. Pense em você, certo? Se você tem três trabalhos, né? E um deles você é demitido, e do outro você trabalha meio período. O que acontece com você? Você ainda tem um, né? Agora, se você só tem um, quando você perde esse emprego, a situação fica muito complicada. E para o Brasil gerar riqueza, ele precisava de obras de infraestrutura, que é um problema histórico do Brasil, é um problema histórico, né? Há muito tempo nós temos quase nada de ferrovias, poucas rodovias muito cheias, inapropriadas. Então quer dizer o quê? Enquanto tem uma crise, eu preciso fazer o comércio se aquecer, eu preciso fazer o dinheiro circular, eu preciso fazer o Brasil crescer. Mas e aí, como é que o Brasil cresce? As rodovias ainda em estado complicado, né? Para dizer assim, historicamente complicado. Ferrovias são piadas no Brasil, né? Então tudo isso sofre um gargalo, né? No momento em que a gente vai produzir mais, crescer, existe um gargalo aqui, né? Que tapa a possibilidade do Brasil crescer. Mas aí vejam só, o governo dá o seu jeito, certo? O crescimento do PIB é tímido, obviamente, crise, sem condições de você enfrentar essa crise.
o crescimento da riqueza nacional ela diminui, é um crescimento mínimo, né? Então o governo começa a interferir aqui na economia, né? Ele aumenta o PAC, o Projeto de Aceleração do Crescimento, né? Injetando dinheiro, fornecendo descontos de impostos a empresas. Para quê? Para que, ó, vejam só vocês, abre um canteiro de obras, gente empregada recebe, gente que recebe gasta, o comércio gira, a economia cresce. Percebam aqui também que eu falei das rodovias e da infraestrutura. Tá bom, vários canteiros de obra, não tem como chegar de forma barata o material lá. Tudo isso atrapalha o crescimento do Brasil, né? O aumento então do PAC, mais dinheiro nesses projetos, corte de impostos, ou seja, uma empresa, para você fazer tal coisa, que a empresa que investir em tal lugar vai pagar menos imposto por um lado, né? Por quê? Porque se a empresa investir, vai gerar dinheiro para trabalhador, emprego e riqueza. Essa era a ideia, certo? Redução da Selic, que é a taxa de juros. Por que a redução da Selic é uma forma de interferir e tentar resolver o problema da crise? Porque quando você diminui a Selic, você diminui também o valor do empréstimo, sabe? Aquele dinheiro que o camarada que vai fazer abrir uma loja, aumentar sua empresa, comprar uma frota de carros novos, né? Reconstruir, reformar a casa, todos esses custos vão baixar. Se o cara pagava 10% num ano, como o governo vai mexer nessa taxa de juros, o camarada vai começar a pagar 5, 4, né? E isso é bom, porque as pessoas aceitam pegar dinheiro para pagar menos. Ninguém quer pegar dinheiro para pagar muito, né? Então, em tese, em teoria, isso injetaria dinheiro na economia, né? Então, a redução da Selic, concessão de rodovias e aeroportos. Começa aqui, né? Essa concessão de rodovias e aeroportos para tentar ampliar a infraestrutura nacional, né? Dificuldades políticas. Pessoal, você já sabe, já deve ter ouvido falar de Dilma Rousseff, e Dilma Rousseff ela foi impeachmentada, certo? Mas a coisa começa a acontecer aqui no campo político. Por quê? Porque crises econômicas sempre existiram, né? A população vai se indignar com a crise econômica, de fato. Agora, pensem vocês, se toda crise econômica e todo presidente que passasse por crise econômica, por conta de uma crise econômica, fosse impeachmentado, nenhum presidente continuaria. O problema foi aqui uma crise política, né? Houve um problema com um sujeito que era para ser indicado, queria a indicação do PT para ser presidente da Câmara, e o PT, na pessoa de Dilma Rousseff, indicou o outro. O outro que não era, que esperava ser indicado e não foi, ganhou. A partir desse momento, o PT perde força dentro da Câmara dos Deputados. Brasil em crise, a população certamente não está satisfeita com o preço das coisas, com a forma como o Brasil estava sendo gerido, né? Agora vejam, aliado a isso, políticos não gostando também da gestão da senhora Dilma Rousseff. O que acontece? Quando você tem apoio popular, você consegue dizer assim, não, eu acho que eu não vou fazer isso que você está pedindo. Percebam que vai ganhando força um movimento anti-governo Dilma, né? Dificuldades políticas e protesto contra gastos. Pessoal, acontece que o Brasil ganhou a Copa de 2014 para sediar aqui, né? Agora vejam vocês, a população começou a observar dinheiro público sendo injetado em estádios de futebol, em obras de infraestrutura que algumas vieram, outras não vieram, o famoso trem-bala da Dilma que ia ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. O trem-bala sai de Campinas para São Paulo e de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tem data para isso? Tem. Que nós vamos dar uma grande contribuição para o aumento e para facilitar a chegada dos romeiros aqui com o trem-bala. E eu acreditei que viria. Pode me chamar de inocente, pode rir de mim, mas eu até acreditei que viria. Mas não veio esse tal trem-bala da Dilma aí. Então, pessoal, percebam que a economia indo mal e o governo gastando com estádios de futebol. Então, protestos começam a acontecer.
inclusive vira meme, e de meme vira placa, cartazes nas ruas, não sei o que veio primeiro, né? Mas tá lá, eu quero um hospital padrão FIFA. Por quê? Porque os estádios seriam padrões FIFA, né? Tem a fala do Ronaldo clássica, né? Não se faz Copa com hospital. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Isso a população se revoltou. Por quê? Ele mentiu? Ele não mentiu. Mas a gente está precisando de hospitais. É isso que a população foi se indignando, né? Então cresce um movimento também de manifestação contra a Copa do Mundo. Colocam lá, Copa do Mundo genocida. Você vê que isso não é novo, né? Copa do Mundo genocida. Por quê? Pessoas passam necessidade. Enquanto isso, o governo injeta dinheiro, permite que empresas enriqueçam para fazer estádios. Muitos deles para times que de pouca relevância jogarem, né? Inclusive vão se descobrir que muitas obras desses foram superfaturadas, né? Então cresce aqui um movimento. E aqui também no governo Dilma vai surgir a Lava Jato, que é tema deste outro vídeo que eu vou colocar aqui para você entender o que foi a Lava Jato. Além disso, aconteceu também em junho de 2013, o que ficou conhecido como Jornadas de Junho de 2013. Pessoal, por 20 centavos de aumento nas passagens do transporte público em São Paulo, o movimento começou. As pessoas não estavam satisfeitas com essa proposta de aumento, né? E começaram a ir para a rua. O movimento da catraca livre, as pessoas estavam indignadas com isso. Mas vejam só vocês. 20 centavos, você deve estar pensando, o que eu faço com 20 centavos? Percebam todo esse aglomerado de indignações, né? Tudo isso vai se concentrar aqui. Existiam até plaquinhas dizendo assim, não é só por 20 centavos. Porque o que vai acontecer então? Que a população vai juntando suas revoltas. Vai juntando suas revoltas contra, por exemplo, as canetadas do governo Dilma para baixar a conta na canetada. Por que isso é tão ruim, professor? Porque você abaixa no papel, mas uma hora ela sobe. E quando ela sobe, ela vem muito mais alta. Então é uma maquiagem que se faz. E a população não estava satisfeita com isso. Grupos políticos antagônicos, contrários aqui ao governo Dilma, grupos políticos como Vem Pra Rua, o MBL, vão surgindo, indo pra rua para protestar contra o governo petista, né? Então, afastamento de partidos nessas jornadas de 2013, né? Nessa jornada de 2013 há um momento que é emblemático, que eles tentam levantar uma bandeira partidária no meio e alguém corre lá e fala aqui é sem partido. É muito difícil isso, né? Não existe esse tipo de movimento sem partido totalmente, né? Uma característica das jornadas de 2013 é que redes sociais, né? Neste momento de boom das redes sociais eram vídeos surgindo a todo momento, né? Convites acontecendo, eventos acontecendo dentro das redes sociais, né? E esse é um movimento que chama Jornadas de Junho. Por quê? Porque ele começa por causa de 20 centavos, depois eles gritam até não é só por 20 centavos, mas ele se esparrama para todo o Brasil. E a população vai para a rua e começa a gritar o seu grito de revolta contra tudo e contra todos que oprime a população de alguma forma, como desmandos do governo, contra o histórico, né? Existe até um determinado momento em que alguns políticos tentam participar de uma manifestação e são vaiados, né? Várias camadas sociais se encontram nesses movimentos, né? É um movimento, pra você ver, vejam só vocês, pensem em vocês, rico reclama de 20 centavos? Não. Então não era um movimento que alguém pode tentar dizer a você que era um movimento de elite. Não é. 20 centavos quem reclama e quem usa transporte público é gente pobre, de uma renda baixa, né, que está se queixando desse aumento, né? Então assim, diversas camadas e uma liderança jovem também surgindo aqui, né? E nesse interim, dentro do governo Dilma Rousseff acontece também um negócio famoso que eu vou deixar aqui para vocês. Nesse
nesse card que está aqui, que é um vídeo sobre a Lava Jato. Uma operação que até hoje é falada, né, porque descobre-se então um esquema de dinheiro que vinha de empreiteiras, uma propina da empreiteiras que ia para chefes partidários para sustentar aí campanhas e talvez, né, nunca é assumido, perpetuar-se partidos no poder, né. Apesar disso, Dona Dilma Rousseff é reeleita contra Aécio Neves, né? E isso é um tema para a nossa próxima aula. Se você gostou, se inscreve aí, curte aí, compartilha com os colegas. Até a próxima e tchau!